Olá, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo bíblico. Hoje daremos continuidade à série de ministrações importantes para aqueles que desejam tornar-se membros de uma igreja presbiteriana do Brasil ou que já estejam participando de uma classe de catecúmenos em sua igreja local, como também para aqueles irmãos que já são membros há algum tempo. Essa série de estudos é recomendada também a oficiais e professores da escola dominical, tanto da IPB quanto de quaisquer outras igrejas co-irmãs de denominação e confissão de fé reformada. Tomaremos por livro-texto as Escrituras Sagradas e os livros Bases da Fé Cristã, de Ludgero Braga, publicado em 3 pequenos volumes. Este é o segundo estudo da série e tem por título A Igreja, Parte 2. Meu nome é Paulo de Tarso, sou pastor presbiteriano e missionário da Junta de Missões Nacionais da IPB. Atualmente sirvo a Deus no campo missionário da JMN em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Convido você a orar comigo. Vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, neste momento nós, em reconhecimento de que nada somos, nada sabemos, nos curvamos humildemente diante do Senhor, rogando o auxílio do Teu Santo Espírito, iluminando nosso entendimento, aclarando, Senhor Deus, a nossa mente e coração, para que compreendamos os ensinos da Tua Palavra. E assim, Senhor Deus, com o auxílio ainda do Teu Santo Espírito, possamos aplicá-la no nosso dia a dia, no nosso viver, na nossa caminhada cristã. Pedimos por todos aqueles que agora assistem a este vídeo. E em nome de Jesus, que sejam edificados por esta Tua Palavra, e é o que nós rogamos, é o que nós pedimos. Abrigados à sombra da cruz de Cristo, à sombra das Tuas asas, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que oramos. Amém. Hoje, nesse estudo, pretendemos então falar sobre as características da igreja. Como já anunciado, o tema ainda é a igreja, parte 2. E tomaremos aí como texto base para a nossa reflexão os versículos que se encontram na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 9 e verso 10. A narrativa da palavra de Deus assim nos diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. No estudo anterior desta mesma série, nós abordamos sobre o contexto que antecede e que é a razão do surgimento da igreja. Vimos que Deus escolheu e chamou para si pessoas e famílias inteiras para, por meio deles, se revelar ao homem, revelar um pouco mais de si mesmo para todos nós. Neste segundo estudo, queremos discorrer bem resumidamente sobre as características da igreja. Tradicionalmente, têm sido reconhecidas as seguintes características ou sinais da igreja como corpo de Cristo. E eu quero destacar aqui a primeira característica, ou o primeiro destes sinais, para a nossa compreensão. A primeira característica da igreja é que a igreja é uma, pois o seu fundamento é o Deus único. Ele é o fundamento da igreja. E eu quero ler Efésios no capítulo 4, versículos 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É muito importante compreendermos que esta unidade é independente da desunião externa das diferentes denominações cristãs. Ou seja, essas denominações só existem para nós, pois para Deus há uma única igreja no mundo. Então, essa é uma importante característica da igreja, que é a sua unidade. A segunda característica que quero destacar aqui, também extremamente importante, da igreja é a sua santidade. Santidade. A igreja, em outras palavras, ela é santa. Quando nós falamos que a igreja é santa, é no sentido de que Deus a tomou do mundo e a separou exclusivamente para si. E nós podemos pensar em várias características da verdadeira igreja, mas a sua santidade, a sua vida separada das imundícias desse mundo, da corrupção e degradação deste mundo, e sua pureza moral e bíblica têm sido incontestáveis. O apóstolo Pedro, ele descreveu a singularidade da igreja nesses termos, no versículo que nós acabamos de tomar por base para este estudo. Ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pergunta que quero fazer para a nossa reflexão é: como Deus enxerga a igreja? Como Deus a vê? Deus vê a igreja como santa. Se olharmos para o que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 27, nós entendemos a visão de Deus com relação à sua igreja, pois ele escreveu o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É bom lembrar que Cristo espera que haja santidade real na igreja. Ele é severo no julgamento da igreja, que é falha a vivência da santidade. Basta você olhar para o livro de Apocalipse. Basta nós lermos as cartas que foram enviadas às 7 igrejas do Apocalipse, conforme relatadas nos capítulos 2 e 3. Lá, as 7 igrejas, na verdade, existiram. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, todas essas igrejas de fato existiram. Mas observe que o número 7, ou 7 igrejas, que é o número completo celeste, ela revela que aquelas igrejas representam as igrejas de todas as eras. Representam as nossas igrejas também do presente. E ali nós podemos observar que cada igreja tem a sua característica, mas uma coisa é que Jesus Cristo entrega a carta às igrejas por meio de João, o apóstolo, e aí nós observamos que Jesus é bastante severo ao falar com a igreja que não observa o seu caráter de santidade. E essa santidade é extremamente necessária, pois sem ela, diz a palavra de Deus, ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14, nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o apóstolo Paulo foi igualmente claro quando falou quanto à santidade da igreja também. No texto ele diz o seguinte: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você encontra esse texto justamente na carta do apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 5, versos 25 ao verso de número 27. Uma comunidade que não tem as evidências claras de uma santidade bíblica não pode ser reconhecida como igreja cristã. Esse é um aspecto muito importante, é uma característica extremamente importante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja também, além de ter essas características de unidade, de santidade, ela tem também a característica de catolicidade. A igreja, em outras palavras, ela é católica. Isto é, ela abrange o mundo todo. A palavra católica, na verdade, tem um significado muito importante. Ela significa literalmente universal. Em seu sentido original, não tem nada a ver com a igreja que é a igreja de Roma. Os reformadores do século XVI trabalharam para restaurar o sentido original desta palavra. Entendiam que igreja reformada era verdadeira católica, e não a igreja de Roma. Mesmo porque, se a palavra igreja, se a palavra católica tem o seu significado como universal, significa que há uma contradição no próprio nome ao dizer Igreja Católica Romana, Igreja Católica com sede em Roma. Então ela perde o seu significado de dizer que é uma igreja universal. Então essa é uma outra característica da igreja. Quando nós falamos que somos uma igreja católica, não estamos falando quanto uma entidade religiosa, uma instituição ou uma igreja que tem lá o seu sistema de teologia e doutrina diferenciado daquilo que nós cremos. Quando falamos que somos uma igreja católica, estamos dizendo que somos uma igreja universal. Mas eu quero destacar uma outra importante característica da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja também tem como característica a apostolicidade. O que vem a ser isto? Em outras palavras, a igreja ela é apostólica. Ela é apostólica porque nos diz ali o apóstolo Paulo, escrevendo novamente aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, Paulo diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus, a pedra angular. Percebam que qual que é o fundamento do ensino apostólico? É que Jesus Cristo, ele é a principal pedra. Ele é a pedra angular da edificação da igreja dele mesmo. E essa é a mensagem apostólica. Esse é o discurso dos apóstolos. Ou seja, a igreja é apostólica porque ela recebeu e transmite a outros o ensino dos apóstolos. Quando Paulo escreve a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, ele diz o seguinte: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Queridos, a igreja é apostólica não por ter apóstolos, pois esse ofício foi temporário. O apóstolo é diferente do discípulo. Discípulo, todos nós hoje somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas apóstolos foi um ofício ao qual o Senhor chamou pessoalmente para o exercício e a inauguração, a implantação da sua igreja lá no início. E o apóstolo é aquele que recebeu diretamente de Jesus o chamado para ser apóstolo. Ele foi vocacionado, ele teve a visão, ele testemunhou Jesus Cristo de alguma forma, de maneira que o próprio apóstolo Paulo, sendo já chamado ao apostolado tardiamente, ele dizia que ele não era nem digno de ser chamado apóstolo, pois ele perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ele viu o Senhor. E apóstolo tem que ter essa característica. Então nós somos uma igreja apostólica não por termos apóstolos.
Apóstolos não existem mais nos nossos dias. Qualquer outra tentativa de se autodenominar apóstolo é uma ostentação de querer ser mais do que meramente um servo de Deus, de ser aquele que serve. Nós, então, não somos uma igreja apostólica porque nós não temos apóstolos, mas nós somos uma igreja apostólica porque o conteúdo do ensino que nós pregamos, que passamos, o seu ensino é apostólico. Mas uma outra importante característica que quero destacar aqui é que a igreja também é missionária. Uma das primeiras expressões da igreja primitiva foi o seu zelo e o seu fervor missionário. Quando o Sinédrio tentou silenciar o testemunho da igreja por meio da perseguição, a igreja então se reuniu e orou, dizendo assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Essa oração foi respondida de um modo extraordinário. Eu quero que vocês se atentem para a forma como a oração foi respondida. Ela foi respondida deste modo: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você poderá constatar esse relato tão belíssimo e inspirador para as nossas vidas no livro de Atos, no capítulo 4, verso 29 e verso de número 31. Um pouco mais tarde, quando os cristãos tiveram de abandonar os seus lares, lá em Jerusalém, por causa da violência da perseguição, o que o registro bíblico acrescenta a respeito dessas pessoas? O que é que o registro da palavra de Deus nos fala a respeito deles? Vamos retroceder um pouco. A perseguição foi deflagrada a partir do momento que o primeiro mártir, o nosso diácono Estevão, foi ali apedrejado. E aí então impôs-se sobre a igreja uma perseguição extremamente severa. E diz-nos a palavra que todos foram dispersos. Apenas os apóstolos, apenas os líderes da igreja permaneceram em Jerusalém. Mas aí nos diz a palavra de Deus que os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Atos capítulo 8, versículo 1 e versículo de número 4. Ou seja, a perseguição faz com que eles saiam e abandonem seus lares em Jerusalém, mas não faz com que eles fiquem calados. Eles ainda saem fazendo missões, eles ainda saem proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando a igreja ficou mais organizada, ela separou 2 homens para a obra missionária. Lá em Atos, no capítulo 13, versículos 1 ao 3, diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Queridos, assim sucessivamente, pelos séculos até os nossos dias, esse zelo missionário tem caracterizado a igreja. Devemos lembrar que o ID nunca foi revogado. Vejamos aqui os seguintes versículos bastante conhecidos no nosso meio. Marcos capítulo 16, versículo 15, nós lemos: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ainda outro texto para a nossa meditação: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E
como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O texto que eu acabei de ler está em Romanos capítulo 10, versos 9 ao verso de número 15. Então, a igreja é uma igreja missionária. Essa é uma característica que herdamos desde a igreja cristã primitiva. E nosso último ponto, a igreja e o Espírito Santo. A relação entre nós como igreja e o Espírito Santo. Cristo, ele está presente nas igrejas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, por meio do Espírito Santo. Ele veio em nome de Cristo a fim de revelar e comunicar a sua obra redentora à sua igreja. O próprio Jesus, se despedindo ali dos seus discípulos, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João, capítulo 16, versos 13 ao verso de número 15. O Espírito Santo nos redimiu, capacitando-nos a servir a Deus dignamente. Ainda lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 9, nós lemos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 25. É o Espírito Santo quem orienta as igrejas, sempre falando mediante as Escrituras Sagradas. Quando nós lemos Atos capítulo 13, verso 2, vemos ali aquele relato dizendo: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos no capítulo 13, verso 2. Atos ainda no capítulo 15, verso 28 diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 11. Para concluir, queridos, quero dizer que Cristo nos deu uma garantia. Cristo nos assegurou. Ele disse o seguinte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. O processo de edificar é sempre por meio da fiel exposição das Escrituras. Não se edifica a igreja por meio de eventos ou de quaisquer outras coisas à parte das Escrituras. Mesmo a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ao ouvir da palavra de Deus. Então esse processo só é feito por meio da exposição fiel das Escrituras Sagradas. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Outro texto importante ainda em Atos, no capítulo 8, verso 4. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E ainda no capítulo 8, verso 35, nós vemos o seguinte: então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. O resultado
é uma única igreja, quer dizer, um povo adquirido exclusivamente pelos méritos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando lemos o texto que diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, é interessante que, como ele dá um destaque todo importante à questão do sangue precioso de Jesus Cristo, ao chamar, inclusive, objetos bem conhecidos da gente pelo seu valor, como a prata e o ouro, como coisas corruptíveis, coisas perecíveis. E veja que não é por isso que nós fomos resgatados, mas fomos resgatados, na verdade, do nosso fútil procedimento por algo muito mais elevado e precioso, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela é universal. Isso era composta de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Essa igreja é santa, ou seja, os membros particulares devem ter uma vida santa e irrepreensível, assim como individualmente e comunitariamente, revestidos do Senhor Jesus Cristo. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, verso 14. E ainda finalizo com o texto de Efésios capítulo 1, verso 4, que nos diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Vamos pensar numa aplicação para nós com relação a esse estudo. O motivo de nós congregarmos é bíblico? Eu quero que você pense e reflita isso. Se é bíblico, por que muitas vezes negligenciamos a nossa comunhão na igreja com os irmãos e com Deus? O que nos leva a reunidos a sentarmos-nos aos pés do Senhor e aprender da sua palavra? Qual é a motivação que eu encontro para isso? Outra coisa importante para nós, o meu testemunho dentro e fora da igreja contribui para que ela seja reconhecida como santa? Assim finalizamos essa segunda parte de nossa exposição sobre a igreja. Fique atento, aguarde o próximo estudo. Até lá, se o Senhor assim nos permitir, um forte e fraterno abraço. Deus abençoe a sua vida e a sua família.